Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Eu quero pedir a vocês que têm Bíblia, que abra no livro de Gênesis. Gênesis 46. Versículo 1. Amém? Amém. A palavra diz da seguinte forma: Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Bezeba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas, desce para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. No versículo 27, agora, do mesmo capítulo, no segundo parágrafo, ou parte B do versículo, diz assim: Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado, eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender essa palavra, para que possamos, Senhor, guardá-la e viver todos os dias das nossas vidas. Amém? Amém. Amados, como foi dito aqui hoje, domingo que vem é o domingo de Páscoa. As pessoas comemoram de diversas formas a Páscoa, outros não comemoram. Fato é que em nosso país existe 3 tipos de celebração da Páscoa. Talvez não só no nosso país, mas em alguns países do mundo. A primeira Páscoa que se é comemorada é a Páscoa judaica, que foi instituída lá no Egito com a saída do povo de Deus, que era escravo ali no Egito. Existe uma outra segunda Páscoa que se comemora, que é a Páscoa comercial, a Páscoa aí dos ovos, dos chocolates, etc. e tal. É muito gostoso isso, né? Mas isso tem uma finalidade. Isso tem uma grande finalidade. Essa Páscoa comercial, ela também teve a sua instituição de forma espiritual, mas não na parte espiritual de Deus, muito menos de Cristo. E depois, se alguém estiver interessado em saber a respeito disso, que não é o foco dessa mensagem, você pode me procurar depois e a gente pode conversar a respeito desse assunto. Mas a Páscoa que hoje nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, essa Páscoa ela foi instituída, que a Bíblia ela chama de última Páscoa, em que Jesus sentou e comeu com seus discípulos. E a gente vai estar vendo aqui ao longo dessa mensagem qual a diferença daquela Páscoa que o povo comeu lá no Egito, ainda quando o povo estava nas mãos de Faraó, e da Páscoa que Jesus instituiu, ou melhor, que Jesus comeu e ofereceu aos seus discípulos também. Então, o que a gente pode parar para a gente avaliar? Todos falam por aí que a Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa é libertação, mas que tipo de libertação? A Páscoa é um novo renascimento, mas que tipo de renascimento?
O que é que Deus ele quer colocar no nosso coração com a finalidade disso? O que é que o inimigo ele tenta fazer para poder tirar o foco desse assunto que é tão importante? A Páscoa, como a gente sabe, ela tem uma finalidade. Essa Páscoa, ela foi traduzida, embora o nome do hebraico para o grego, por isso que se chama Páscoa. Mas a Páscoa, ela significa passar por cima. Interessante, né? Tem nada a ver com ovos, chocolate, coelho. Tem nada a ver. Mas significa passar por cima. A gente viu aqui que o povo que desceu de Israel, desceu da cidade de Canaã para o Egito, após José ser governador do Egito, foram 70 pessoas. Essas pessoas desceram para o Egito porque naquela oportunidade havia uma grande fome. Eu acho que a maioria conhece essa história, de que os seus irmãos, os irmãos de José, José filho de Jacó, José era aquela pessoa sonhador, talvez igual a você, sonhador, em que Deus tem colocado um projeto no coração, tem colocado um sonho no coração, em que algumas pessoas se invejam, em que algumas pessoas quer mais ver a sua derrota do que você realizando os seus sonhos. E com José não foi diferente. José e os seus irmãos tinham uma grande inveja de José, então venderam José, e José foi para o Egito como escravo. E ali aquele faraó, Deus mandou um sonho para aquele homem, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E aí lembraram de que José havia interpretado alguns sonhos, desvendados alguns sonhos, quando ele estava preso. E aí colocam José diante do rei do Egito, para que José pudesse interpretar aquele sonho. E aí José, como ele já sabia do que se tratava, Deus havia colocado no coração dele, e ele interpreta aquele sonho para Faraó. E que sonho que era esse? Talvez vocês também já conheçam na palavra, em que o rei, o Faraó, ele sonhou com umas espigas mirradas, umas vacas mirradas, umas espigas de milho muito bonita e outras espigas bem mirradas também. E aí José desvenda esse sonho, que o mistério disso seria 7 anos de seca e 7 anos de abundância. Mas a maioria dos países iriam passar muita fome ainda depois dos 7 anos, porque só ia ter abundância para quem conseguisse ser bem sucedido nos 7 anos de abundância. Primeiro 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. E não tinha ninguém que pudesse fazer aquele trabalho, então o faraó instituiu José para que fizesse aquilo. E José foi bem sucedido e se tornou governador do Egito, e tudo estava na mão de José. Só que o interessante de tudo isso é que o povo da onde José morava, lógico que o que eu estou contando é antes desse povo descer para o Egito, os irmãos de José vão comprar mantimentos lá no Egito. E José conhece os seus irmãos. A princípio, seus irmãos não conheciam José. Aí teve nesse meio tempo choro, teve nesse meio tempo surpresa. E aquelas pessoas acabaram, eu sei que todo mundo indo morar lá no Egito. José governou o Egito durante alguns anos, diz a palavra de Deus. Só que José morreu. Aquele faraó que era com José também morreu. E aí veio outro faraó, veio outro rei. E aí esse povo passou, esse faraó, aquele povo do Egito, passou a escravizar o povo de Israel, que tinha descido para lá, que não eram mais 70 pessoas, já haviam se passado alguns anos. E era uma multidão de pessoas que viviam ali. E agora aquele povo estava sendo cativo, escravizado pela mão ou pelas mãos dos egípcios. E aí Deus havia prometido, aqui nessa palavra que nós lemos no capítulo 46, no versículo 4, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então Deus se lembra daquele povo quando aquele povo começa
a clamar a Deus, mas começa a clamar por quê? Por conta do sofrimento. Porque a princípio eles não estavam mais ligando para Deus, haviam perdido a referência. E há uma coisa importante a gente notar aqui, que quando nós perdemos a nossa referência, a gente se afasta de Deus e o mal nos torna escravo. Muita gente que outrora vivia com Deus, foi distanciando, deixando as coisas desse mundo tomar conta, e o mal passou a escravizar. E tem tanta gente que não consegue se livrar das garras do mal dessa escravidão. E assim era aquele povo no Egito, sofrendo na mão de Faraó, trabalhando pelaquilo que comia e comia mal. Tinham que fazer trabalhos que o seu próprio corpo não suportava, eram chicoteados na hora do trabalho. E aí Deus, por misericórdia daquele povo, o que é que Deus faz? Nasce Moisés, o libertador. E aí Moisés, como todos, talvez a maioria de vocês conheça a história, foi criado na casa de Faraó. Tentaram a morte de Moisés, porque o inimigo ele é assim. O inimigo parece que ele tem faro que nem cachorro. Quando ele sabe que alguma coisa vai dar certo na sua vida, ele já tenta apagar você no ninho. Ele já tenta acabar com seus projetos antes mesmo de você começar. Você colocou um projeto no coração, toma cuidado para quem você fala, porque talvez o diabo ele não tenha o poder de saber o que você pensa, mas ele pode ouvir o que você diz. E quando essa palavra ela cai num coração invejoso, isso é um perigo. E aí José foi poupado da morte, foi criado naquela casa, porque Deus, com certeza, já tinha todo o seu plano em mente no deserto, já tinha estabelecido todo o seu plano, queria precisar de pessoas que entendessem daquelas coisas que José aprendeu com certeza nos palácios do Egito. E aí o Senhor Deus dá essa atribuição para Moisés. Moisés havia descoberto que ele era hebreu, e aí ele percebe, viu um hebreu, um egípcio batendo, chicoteando um escravo, e ele foi defender e acabou matando aquele egípcio, e aí teve que fugir. E aí fugiu para um lugar, conheceu um povo, conheceu a sua mulher, vivia ali com seu sogro, o nome de Jetro. E aí um dia Deus falou com Moisés. Moisés não entendeu o que Deus queria com ele. E eu falo para você, amado, se você tem Deus na sua vida, no seu coração, e você tem algo para realizar, se prepara, porque Deus vai colocar coisa grande no teu coração, que você nem imagina que era capaz de fazer, e você nem imagina. Tem algumas pessoas que a gente conversa, elas falam, puxa vida, Deus me deu muito mais daquilo que eu merecia e que eu pedi para Ele. Tem sido assim com algumas pessoas no nosso meio, não é só na referência bíblica não. E aí o Senhor dá aquela atribuição para Moisés, de que Moisés agora precisa tirar aquele povo lá do Egito, porque a palavra de Deus ela diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e que desceu a fim de livrá-los. Portanto, mais uma palavra aqui para vocês. Está doendo? Está com problema? Está angustiado? Está sofrendo? Não fica de boca calada. Não seja egoísta. Porque o egoísta é aquele que morre, mas não dá o braço a torcer. E não pensa que você vai sensibilizar o coração do nosso Deus porque você está sofrendo, não. Não pense não. Aquele povo, Deus desceu a fim de livrá-lo, porque o Senhor tinha um compromisso com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus havia prometido. Mas aquele povo, Deus sabia a intenção daquele povo, que aquele povo clamava a Ele mesmo lá no Egito, mas não era porque amava a Deus,
era porque eles estavam sofrendo. E não espere você sofrer para que você possa clamar ao Senhor. Não espere você passar por dificuldade para que possa clamar ao Senhor. Mas se porventura está passando por alguma dificuldade, converse com Deus, abra a sua boca, porque também Ele vai ouvir. Certamente alguém orou por você para que você estivesse aqui. Amém. Às vezes a gente pensa, existe, não sei quem foi, se foi o pastor Eli que falou uma vez aqui, que não é muito de implorar para fazer apelo para que as pessoas venham aceitar Jesus. Porque a gente tem essa impressão que é nós que temos que aceitá-lo, é Ele que tem que nos aceitar. É importante que a gente possa entender isso. E aí Moisés se levanta, Deus deu todas as instruções ali para Moisés, e aí é hora de Moisés libertar aquele povo. Já tinha se passado algum tempo, praga para lá, praga para cá, e Faraó dizia que ia libertar o povo e não libertava o povo, e aí chegou a 10ª praga. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, leia comigo assim. O título está: A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: Este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Por aí calculai quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será semifeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na veiga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as frissuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira comeis lombos cingidos, sandália com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Amém. Então veja que o Senhor aqui institui a Páscoa. Depois de ter acontecido todas essas coisas com o povo de Israel, chegou a hora do Senhor cumprir a palavra que Ele havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. E aí o Senhor fala para aquele povo: olha, vocês preparem, cada família, se tiver menos de 10, vocês podem se ajuntar. Eu consigo entender isso, amados, como aqui, ali já sendo a igreja do Senhor. Eu consigo entender isso como sendo, porque nós sozinhos, nós não somos igreja. Para que a gente possa ser igreja, a própria palavra ela diz: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, aí se forma o corpo de Cristo. Amém? Amém. E aí o Senhor diz para aquele povo: olha, coma a carne assada, pegue o sangue e coloque nas obreiras da porta e nas veigas da porta. Porque o espírito da morte vai passar, e quando o espírito da morte passar, não vai tocar em nenhum de vocês, cujo a marca do sangue estiverem nas obreiras e nas veigas da porta.
porque o anjo da morte irá passar e matar todos os primogênitos, seja de pessoas, seja de animais. E assim foi feito. Aquele povo fez conforme a palavra de Deus havia dito, e ali foi instituído a Páscoa. Qual a finalidade daquilo? A finalidade daquilo seria a proteção, porque o coração de Faraó havia endurecido, como a palavra diz. E Faraó não queria, porque aqui a gente pode imaginar Faraó como um tipo de diabo, um tipo de Satanás, uma tipologia do próprio Satanás. Porque foram diversas as vezes que Faraó prometeu que ia deixar o povo ir, depois ia atrás do povo. Ia atrás, não deixava o povo prosseguir. E não pense que com Satanás é dessa forma. Existe um ditado por aí que diz que quando a cobra ela é mal matada, ela volta para pegar. Quem sabe disso aí? Outro dia, um tempo desse, a Cida falou, mas não sei se ela lembra disso. Você matou a cobra direito? Porque quando a cobra fica assim, às vezes ela fica esperando um lugar para poder pegar de novo. Acho que foi de Minas Gerais que ela ouviu esse negócio aí. Mas isso tem um fundamento. Lembre-se que Satanás, ele é antiga serpente. Antiga serpente. E quando a libertação ela não é completa, ele vai voltar. A própria palavra fala a respeito disso. Aquela casa, hoje foi falar a respeito de casa aqui, alguns louvores, né, a respeito de casa. Vocês não sabem a importância, amados. Talvez a maioria não saiba a importância de você ser casa de Deus, ser casa do Espírito Santo. Essa casa que aquele povo colocou as obreiras, colocou o sangue, matou o cordeiro e colocou nas obreiras e nos portais da casa, era simplesmente uma casa física. E vocês vejam a ignorância disso. Eu já fiz esse ritual aqui. Tem igreja que hoje comemora a Páscoa dessa forma, com ervas amargas, com pão sem fermento, que é os pães asmos, e com carne de carneiro assada. Cléo, você também acho que comeu isso. Você estava lá. Você estava lá. Verdade. Tem algumas igrejas que comemoram a Páscoa dessa forma. Igreja cristã, igreja evangélica. Me desculpe aqui se alguém é de alguma igreja que faz esse tipo de comemoração de Páscoa, mas isso aí é anular a morte de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, que é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, e hoje nós comemos a carne desse Cordeiro. E hoje esse sangue não vai mais nas vigas da porta, mas vai na nossa casa. É a marca de Deus na nossa casa. Vamos continuar aqui. Vamos aqui para o 21, versículo 21 até o 28. Aqui a gente viu a instituição de Deus com relação ao que o povo deveria fazer. Chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, as suas obreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na viga da porta, e ambas as obreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para os vossos filhos para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que é isto? O que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas do filho de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém? Amém. Mas é importante a gente entender as coisas que eram do pacto da nova aliança e as coisas que são do pacto da nova aliança. Existem pessoas que elas não conseguem separar as coisas e continua fazendo algumas coisas como no Velho Testamento.
A gente era de uma igreja, essa Cléo não estava não, que pegava, levava o óleo ungido, eu acho que tem mais gente aqui, o óleo ungido com o suco da uva e coloca nas vergas da porta, para que o anjo do mal não entre na sua casa. Pois é, para que não entre na casa. Depois você começa a ver, estudar a palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que conhecereis a verdade vos libertará. Porque tudo isso, gente, isso é uma heresia, fora do comum. Mas eles não fizeram, mas peraí, isso aqui foi para o povo hebreu, não é para o povo de hoje. Isso aqui foi para o povo daquela época, que inclusive aqueles hebreus, o pessoal da religião judaica, que não acreditam que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Messias, eles continuam fazendo isso, celebram a Páscoa dessa forma. Mas nós não temos mais que celebrar a Páscoa comendo carne de carneiro assada, nem comendo ervas amargas. O que é que a gente comia? Almeirão. Era almeirão. Não tem mais que fazer isso, muito menos pegar o suco de uva, simbolizando o sangue do cordeiro, e colocar na entrada da sua casa para que o mal não entre. Peraí, se eu estou dentro da minha casa, se o sangue do cordeiro agora está comigo, que eu participo desse sangue todo mês, a minha casa já é abençoada. Amém. O meu lar é abençoado. E essa casa espiritual está com a presença agora do Todo-Poderoso. Então não tem mais como o mal entrar. Então veja a heresia, as coisas que a gente faz por não conhecer a verdade, por não entender a palavra de Deus. Vamos mais um pouco aqui. Vamos lá ainda em Êxodo capítulo 12, no versículo 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiram também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então veja que aquele povo que descera 70 pessoas, agora são mais de 600.000 ou 600.000 homens, só homens, fora as mulheres e fora as crianças. Amém, amados? E aí aquele povo sai dali, a história a maioria já conhece, que daí é seguido ou eu não lembro exatamente qual foi o período que esse povo ficou lá no Egito, que ficaram, eu sei que ficaram 430 anos, mas eu não lembro exatamente, nem sei se a palavra fala, quanto tempo serviram sem ser escravo, e quanto tempo serviram sendo escravo. Fato é que agora aquele povo estava liberto. Amém? Amém. Só que eu falo uma coisa aqui para vocês, amados. Quantos aqui estão libertos? Não precisa responder não. Quantos estão libertos? Mas o que é que você está fazendo com essa liberdade? O que é que você está fazendo? Porque a palavra de Deus é bem clara quando ele diz que entrai pela porta estreita, porque a porta larga é aquela que conduz à perdição. Então não é porque nós estamos libertos que temos o direito de fazer tudo aquilo. Aquele povo, ele saiu das mãos de Faraó, passaram 40 anos ali no deserto para ser tratado por Deus. Vocês acham que a nossa liberdade, nós também não estamos sendo tratados, nós também não somos tratados por Deus até a entrada da terra prometida, a nova Jerusalém? Então observe isso, para que como aquele povo que ficou no deserto, a gente também não venha ficar. Porque eu quero entrar na cidade prometida, amém, na terra que manda leite e mel. Amém? Amém? Eu oro a Deus por cada um de vocês também, para que também entre. Amém. Mas é importante a gente olhar para a nossa liberdade, porque nós somos libertos em Cristo Jesus. Amém. Mas devemos saber o que fazer com essa liberdade. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de
Vamos lá para João, capítulo de João, versículo 1 de João, e vamos ver. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu daria o seguinte título: quem pode comer a Páscoa? É João 1. É o João, o Evangelho de João. Quem pode comer a Páscoa? Quem está apto a comer a Páscoa do Senhor? Todos estão aptos a comer a Páscoa do Senhor, desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. Amém? Vocês vão entender o porquê. O Célio, você pode fazer essa leitura, por favor? João 1, 36. Isso. Pode ler. E vendo a passar, Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? É isso. João Batista, ele batizava no Rio Jordão, e quando Jesus começou a andar, se apresentar, por 2 vezes essa palavra ela diz que João Batista olhou para Jesus e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Em outra passagem diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um paralelo com aquele Cordeiro em que o Senhor falou que ele teria que ser um Cordeiro perfeito, sem mácula nenhuma, e que ao comer o Cordeiro, o povo não teria que quebrar os ossos do Cordeiro. Isso chama sua atenção para alguma coisa? Para alguma relação com Jesus Cristo? Jesus Cristo, na noite que foi traído, diz a palavra, sentou com seus discípulos para comer a Páscoa. É importante que agora a gente consiga entender essa transição. O que é transição? É uma passagem. A Páscoa, o nome de Páscoa, ela significa passagem, passar por cima. O anjo da morte passou por cima e não tocou na casa onde havia a marca do sangue do Cordeiro. Só que esse Cordeiro, agora, como pacto de uma nova aliança, foi cantado também um louvor aqui a respeito de aliança. O pacto de uma nova aliança, ele nos traz agora uma responsabilidade como casa de Deus. Nos traz uma responsabilidade que nós temos agora que cuidar desse templo, porque esse foi o propósito do Deus, nosso Deus, durante toda a existência do ser humano. Durante toda a existência. Porque quando o Senhor estabeleceu lá no deserto, para que se fizesse alguns tabernáculos, algumas tendas, e que a presença dele estava ali, aquela arca do concerto representava a presença do Senhor, embora a arca do concerto tinha só as tábuas dos 10 mandamentos. Mas aonde aquela arca ia, a presença de Deus se fazia presente. Só que Deus não estava muito interessado, ele queria um relacionamento com o povo, não um local para que ele pudesse habitar. Então ele estava ali com o povo. A palavra de Deus, ela diz que quando a sombra, durante o dia, havia uma nuvem que cobria o sol para que não queimasse o povo, e durante a noite havia ali uma chama, como se fosse uma nuvem brilhante, como se fosse algo que aquecesse o povo, para que o povo também não passasse frio. E quando aquela nuvem ela se deslocava, o povo também se deslocava. Moisés conseguia entender e se deslocava. Só que depois desse tempo, que o povo entrou na terra do Egito, que daí veio Davi, veio Salomão, construíram o templo. Construíram 2 templos, um templo construído por Salomão e um outro templo que foi construído após o Nabucodonosor ter destruído esse templo de Salomão, e continua lá sendo destruído até hoje, e esse povo hebreu tentando construir o templo. Mas por que Deus permitiu que aquele templo fosse destruído? Por que Deus não permitiu que esse templo fosse reconstruído, o 3º templo? Porque vai haver o momento do 3º templo ser construído, e não vai ser para Jesus nem para Deus não.
Amém? Sabe por quê? Porque Deus já conseguiu o objetivo dele, que o templo dele hoje sou eu e é você. Amém. Nós somos o templo do Senhor. Veja aqui o que essa palavra, você pode abrir aí no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 14, por favor. Lucas 22, 14. Diz aqui na minha Bíblia, a última Páscoa. Chegada a hora, pois, Jesus à mesa com ele e os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Amém? Amém. E aí, aqui no versículo 19 diz assim: e tomando o pão, tendo dado graça, partiu-lhes e deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de que ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles os que o trairiam. Então, amados, veja só que aqui o Senhor senta com seus discípulos, prepara a ceia. Nessa tradução aqui, ela não fala, ela começa a falar que o Senhor, ele sentou com os discípulos e pegou o pão, repartiu, e depois de ter comido o pão, pegou o cálice e serviu. Jesus já havia falado durante algum tempo do ministério dele de 3 anos, de que ele iria partir, e de que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue dele verdadeiramente bebida, e de que ele era o pão, de que é o pão do céu. Diversas vezes o Senhor, as pessoas não conseguiam compreender naquele momento de que Jesus está falando. Como que nós iremos comer a carne? Como que nós iremos beber o sangue? O que ele está querendo falar com isso? Hoje a gente consegue compreender muito bem a respeito, mas tem algumas pessoas que não conseguem ainda compreender que para você ter essa proteção é preciso que você esteja alinhada com o que essa palavra fala a respeito dessa situação. Porque a própria palavra, ela diz que aquele que não come da minha carne, de Jesus, e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. O que isso significa, não ter parte com Jesus? Não comer do seu sangue, não tomar do seu sangue, não comer da sua carne. Significa que essa casa está desprotegida, amados. Significa que a pessoa que não tem a marca de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro, está desprotegida. O que significa estar desprotegida? Uma casa de portas abertas, onde o mal pode entrar, bagunçar, remexer, abrir a geladeira, pegar as gavetas, jogar tudo e se esconder. Tem muita gente que tem a sua casa assombrada. Tem a sua casa assombrada. Existe assombração, irmão? Existe. Tem pessoas que têm alguns problemas mentais, principalmente de audição de vozes. Que são essas vozes? Está dentro da casa. Dentro da casa física? Não, dentro da casa. Casa aqui, ó. Audição de vozes, alguns comportamentos estranhos. Eu não estou falando do comportamento do espírito nosso e da nossa alma, não, que é uma coisa que a gente precisa também entender. Eu vou falar uma coisinha aqui, rapidinho, o tempo está se esgotando, mas eu preciso falar. Entenda uma coisa, com relação a alguns comportamentos nossos. O Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa situação nos últimos dias. Você imagina uma casa, imagina lá uma casa, e aquela casa, ela tem uma pessoa que comanda ela.
uma empregada de uma certa idade, que comanda a casa já há muitos anos. E aí o dono daquela casa coloca agora uma empregada nova para cuidar daquela casa. E aí aquela empregada velha, com os maus costumes, ela não aceita essa empregada nova. Só que essa empregada nova foi colocada para tomar conta da casa. E aquela empregada velha, ela não aceita, porque ela começa a reclamar: peraí, você não conhece a casa, quem conhece sou eu. Eu sei o que o meu patrão gosta, eu sei o que ele gosta de comer, eu sei o que ele gosta de vestir, eu sei o que ele gosta de tomar, eu sei tudo. É onde a palavra que Paulo fala, que parece que foi dito aqui também, que o nosso espírito milita contra a nossa carne. A carne é a alma. Só que a alma não foi feita para dominar. É por isso que quando nós nascemos de novo, o Senhor faz o nosso espírito que estava morto reviver e coloca agora para tomar conta desta casa. E às vezes a gente continua deixando a empregada velha, que é a nossa alma, tomar conta da nossa casa. E aí a gente não consegue resolver os problemas, porque a gente não consegue entender isso, que é o Espírito que tem que comandar. Porque a nossa alma é aquela toda cheia de emoçãozinha. A nossa alma é aquela cheia de mimimi, é aquela que tem ódio, é aquela que tem amargura, que tem ressentimento, mas o Espírito não. E quem faz a ligação com Deus e nós é o nosso Espírito, não é a alma. Deus não conversa com a alma, Deus conversa com o Espírito. Então é importante que a gente entenda isso, que a nossa casa tem que ser comandada pelo nosso Espírito a partir do momento que nós nascemos de novo. Porque o Espírito, ele reviveu, ele tinha sido morto. Só que quando nós nascemos, a própria palavra fala, nascer de novo. Nós nascemos de novo, nascemos novamente. Nosso Espírito é ele que tem que comandar. Só que a gente precisa entender o quê? Que agora esse Espírito, essa nova casa, a nova ordem qual é? É deixar as coisas de Deus entrar. É eu ter um novo rumo. O que significa um novo rumo? A conversão. Se a minha alma queria ir para cá, o meu espírito fala: não, eu vou para cá e ir para cá. Se a alma queria fazer algo que desagrada a Deus, o espírito quer fazer algo que agrada a Deus. A gente tem que pegar, começar a avaliar essas coisas, colocar na balança e pesar. Então que você possa nessa noite avaliar a seguinte forma: de repente a sua alma, você já parou e pensou, falou assim: nossa, eu não sei se eu me entrego a Jesus, se eu me converto. Ah não, mas e as baladas? E o cigarro? E a bebida? E tal coisa, tudo coisa da alma. Esses pensamentos mesquinhos são tudo coisa da alma. Poucos talvez não tenham pensado isso antes de se converter, porque a gente pensa, a alma faz a gente lembrar algumas coisas que irá nos fazer falta, se agora eu aceitar Jesus, me entregar de fato de verdade, parar de brincar de ser crente, parar de brincar de ser servo de Deus, e tomar uma atitude verdadeira. É o que o seu Espírito quer. Amém? É o que o nosso Espírito quer. Que tomamos um posicionamento, que tomamos uma atitude de verdade, ser crente de verdade. Porque pela alma não. A gente vai remando, a gente vai conforme a vida quer. Vida, como diz por aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, amados, não é dessa forma não. Dessa forma não tem salvação não. O que tem salvação é sua casa estar protegida desde já até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor quer fazer isso com você nessa noite. Coloque de pé em nome de Jesus.